Pois é, Lívia, só para complementar rapidinho a informação de vocês, a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca dia 17 contra o Volta Redonda, o Flamengo pediu para que alguns jogadores que estão disputando a Copinha se reapresentassem com o grupo que já está trabalhando aqui no CT Ninho do Urubu, o que leva a gente a entender que esses jogadores vão representar o Flamengo, pelo menos nesse início da Taça Guanabara. Então, a molecada, né, que vem defendendo a Copinha, aí, o time sub-23, sub-20 do Flamengo, esses jogadores, com mais outros que estão treinando aqui, esse time deve ser o que vai representar o Flamengo, pelo menos nesse início de temporada. É isso que a gente deduz, pelo menos, até porque não vai ter tempo hábil para aqueles que estão voltando neste sábado treinarem a tempo de fazer uma estreia no dia 17 contra o Volta Redonda, até porque o Campeonato Carioca não é o principal foco do Flamengo para a temporada. Então, ontem nós ficamos sabendo da saída do Gabriel e da saída do Mancoejo. Eram dois jogadores que estavam nessa barca, Lívia, como você mesmo falou, se referiu há pouco, mas ainda a expectativa em relação a pelo menos dois nomes. O do Muralha, que já chegou a ser ventilado na Ponte Preta, né? Quem sabe pode, perdão, não é o Muralha não, o Rafael Vaz, o zagueiro, o nome dele chegou a ser ventilado na Ponte Preta, o Flamengo monitora a situação, ele também chegou a ser oferecido ao Santos, mas o técnico Jair Ventura descartou essa transferência porque o Santos já tem muitos jogadores para essa posição. Então o Rafael Vaz, quem sabe, pode pintar na Ponte Preta. E o Muralha, as primeiras informações que a gente tinha é que ele tinha interesse do futebol mexicano e também do futebol japonês, mas desde então essas conversas pararam e a gente até então não tem nenhuma outra novidade. Mas são os 5 jogadores que a gente imaginou que fossem deixar o Flamengo, né? Agora fechando então com o Gabriel e também o Gabriel Mancoejo, que saíram ontem, o Márcio Araújo, que já havia saído, foi para a Chapecoense, inclusive foi o primeiro jogador do time considerado titular a deixar a equipe, então agora fechando com esses 5 nomes, então, o Rafael Vaz e o Muralha. São 5 dos jogadores que vinham entrando com frequência, tendo alguns minutos de jogo, uns mais, outros menos. O Gabriel foi muito pouco aproveitado na última temporada, mas o Muralha a gente lembra que jogou bastante, o Rafael Vaz também jogou bastante, o Mancoejo teve menos oportunidades, mas entrou algumas vezes, e outros jogadores que o Flamengo já havia informado, outros 10 jogadores, com exceção do Márcio Araújo, que foi cedido de forma definitiva para a Chapecoense, então outros 9 jogadores o Flamengo acabou realocando, reemprestando a outras equipes. Está enxugando a folha. Esse é o grande objetivo, enxugar a folha, ter um pouquinho mais de dinheiro sobrando em caixa para poder agir no mercado e trazer contratações pontuais. Como disse o Rodrigo Caetano, diretor executivo, na apresentação do Paulo César Carpegiani aqui mesmo no CT Ninho do Urubu, são contratações pontuais, contratações que o Flamengo encara como contratações certas para posições que o Flamengo está mais carente, precisa se reforçar, então enxugar a folha faz parte desse processo. Hoje a folha gira em torno de 10 milhões de reais, é bastante alta, uma das mais altas do futebol brasileiro. Precisa diminuir esse valor para poder contratar e ir no mercado, trazer novas peças para o elenco para 2018, pessoal.